pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está nas palmas de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minha, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minha, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na videira, nosso Deus é o Deus de milagres, é o Deus que abre portas onde não tem porta. Tem uma palavra muito conhecida, muito pregada. Eu estive meditando nesse texto há alguns dias e eu quero compartilhar com você. Talvez é uma das palavras mais pregadas, né, que nós vemos, os temas mais pregados. No livro de Lucas, capítulo 18, verso 35, diz assim: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava ali um cego assentado junto à beira do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era que estava acontecendo. E alguém lhe disse que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando a ele, perguntou: Que queres que eu te faça? E ele respondeu: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Então vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava-lhe louvores a Deus, glórias ao nome do Senhor. Esse texto da Bíblia, ele é narrado também em Mateus capítulo 20, verso 29 em diante. Marcos também narra. Em todos os textos nós vemos algo acrescentado, nós vemos algo diferente, pastor, porque cada um tem uma visão do milagre, né? A Bíblia diz que esse homem ouviu falar de Jesus, e ele estava ali há muito tempo. Eu não quero me arriscar a dizer que era cego de nascença, porque existem algumas histórias que dizem que ele enxergou até 7, 8 anos de idade, e ali foi assassinado a sua família, e o rei mandou arrancar seus olhos para que não vissem. Isso é uma das histórias, mas isso não é importante. O importante é que esse jovem
já tinha ouvido falar de Jesus. Esse jovem já tinha ouvido falar que Jesus Cristo era o filho de Davi, que ele era o rei dos reis, que ele era o Senhor dos senhores. Estudando um pouquinho, eu entendi que havia quase 240 pessoas na porta pedindo esmolas. E por que a Bíblia narra somente esse texto? Porque não teria como, eu acredito, que Jesus curou muito mais pessoas ali, pastor Jonas. Eu acredito que muitos milagres aconteceram ali, mas não teria como descrevê-los todos na Bíblia, porque senão seria um livro que seria muito grande, que ninguém conseguiria carregar. Mas é que os pontos principais do milagre foram relatados pelos discípulos de Jesus, pelos apóstolos. A Bíblia diz que ele estava ali todos os dias à porta do templo pedindo uma esmola. Chegamos aqui, meus irmãos, ao final de um ano. Chegamos ao final de uma jornada em que muitas pessoas não conseguiram chegar até o final, em que muitas pessoas pararam no meio do caminho. Muitas pessoas, eu estava vendo uma pesquisa, houve muitos suicídios. Muitas pessoas em 2022 tiraram a sua própria vida. Muitas pessoas foram assassinadas. Mas Deus nos deu a oportunidade de estarmos com vida e ouvirmos a palavra de Deus. A Bíblia diz que esse homem não podia ver, tinha um defeito na vista. Mas quando nós temos um ouvido bom, quando nós temos um ouvido preparado para ouvir as coisas de Deus, quantos barulhos esse homem já não ouviu ali, pastor? Porque era a porta do templo, passava muita gente, era barulho de todas as formas. Só que esse barulho soou diferente no ouvido de Bartimeu. Esse barulho soou de uma forma que chamou a atenção de Bartimeu. E a Bíblia diz que, chamando a atenção, logo ele perguntou de alguém ali, apalpando, talvez tocou em alguém e perguntou: que barulho é esse? Que barulho é esse que passa nesse momento aqui próximo de nós? E alguém disse para ele: é Jesus Cristo de Nazaré que está passando. É o Senhor Jesus que está vindo ao templo adorar, oferecer o seu louvor, o seu sacrifício a Deus. E naquele momento nasceu no coração daquele homem uma esperança. Quem tem esperança, meus irmãos, não desiste da caminhada. Quem tem esperança não para no meio do caminho. Quem tem esperança não olha para trás. Por isso é que você ainda está de pé. É porque o Senhor colocou esperança no teu coração. É porque o Senhor colocou esperança para você que está enfermo, talvez. Para você que está doente, que está internado em um hospital. Sabe por que você não morreu ainda? Porque há esperança no teu coração. A esperança gerou no coração de Bartimeu. Só que não basta ter esperança. Esses dias nós tivemos, pela misericórdia de Deus, fazendo um curso abençoado. E nesse curso nós ouvimos 3 palavras que se tornam uma palavra. Não é igual o meu raio. Chá, a palavra chá. E eu perguntei para o professor: o que significa chá? Ele disse: conhecimento, habilidade e atitude. Não adianta somente ter esperança. Tem muita gente que tem esperança que algo aconteça no seu coração. Tem muita gente que tem esperança que algo se realize, mas não tem coragem de tomar uma atitude para que aquilo possa mudar. A esperança, a primeira coisa que gerou no coração de Bartimeu foi a esperança. E logo em seguida vem algo que é primordial para cada um de nós. Ele tomou uma atitude. Ele procurou saber quem
estava passando naquele momento, fazendo todo aquele barulho. E depois que ele descobriu quem era, a segunda atitude dele foi clamar. Ele começou a clamar, começou a gritar bem alto. Às vezes as pessoas ficam até nos criticando: para que tanto barulho? Para que sejamos ouvidos. Tem um ditado popular aí que quem não chora não mama. Você vê uma mãe que tem uma criança, ela está na sala e a criança lá no quarto. Quando a criança sente alguma coisa, sente fome, sente uma dor, ou sente a necessidade de ter a sua mãe perto, o que ela faz? Ela chora, e ela chora alto, ela grita alto, para que a sua mãe possa ouvir. Deus não é surdo, mas nós precisamos expressar a vontade que há dentro do nosso coração, para que nós sejamos ouvidos por Ele. E a Bíblia diz que esse homem começou a gritar tanto, que incomodou as pessoas que estavam passando ali. As pessoas se aproximaram e disseram: para que gritar tanto? Para que fazer tanto barulho? E veio a palavra de desânimo, pastora Simone: ele não vai te ouvir. Muitas vezes as pessoas querem desanimar a tua fé, querem desanimar a esperança que há no teu coração, e dizem: não vai dar certo, não vai conseguir. Está vendo? O ano terminou e você não conseguiu realizar os projetos que você tinha preparado. O ano terminou. Aí você responde para essa pessoa: o ano terminou, mas a minha esperança não terminou. A minha esperança continua. A minha fé continua mais forte. A minha fé continua mais alta. A minha fé continua viva. Por isso eu acredito que em 2022 não aconteceu, mas em 2023 eu tenho uma esperança. Aleluia, Deus. Bartimeu tinha uma esperança. Qual era, pastor, a esperança de Bartimeu? Não era que Jesus ouvisse. A esperança é que chamasse a atenção de Jesus. Porque ouvir, ele ia ouvir. Ele não era surdo. Aqueles gritos altos que todo mundo estava ouvindo, ele ia ouvir. Agora, se ia chamar a atenção dele, é que era o negócio. Pelo que nós entendemos do texto, ele gritou a primeira vez, Jesus com certeza ouviu. E lá no coração, olha só eu tentando imaginar o coração de Jesus. Jesus ouviu a primeira vez e disse: eu vou esperar para ver se ele vai continuar gritando. Sabe por que muitas vezes o milagre não acontece nas nossas vidas? É porque nós paramos no primeiro grito. É porque nós desistimos na primeira tentativa. É porque nós olhamos para trás na hora em que é para prosseguir. E Jesus esperou para ver se ele era digno de receber. Como digno, pastor? Quando ele se expressasse com mais força. Clamar significa gritar em alta voz com desespero. E ele gritou pela segunda vez, e uma tradução diz: ele gritou mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Outro texto diz: tem compaixão. Ele apelou para o coração do Senhor. Aí eu pergunto para você: só Bartimeu estava gritando por Jesus? Havia mais pessoas gritando por Jesus, com certeza, mas elas não chamaram a atenção do Senhor. Sabe por quê? Porque o reconhecimento de Bartimeu com a pessoa de Jesus Cristo mexeu com ele. Jesus pode ter pensado: como é que esse rapaz sabe que eu sou da descendência de Davi? Como é que esse rapaz sabe que eu sou filho de Davi? Ele deve ter ouvido a minha história. Ele deve conhecer a minha história.
Traz ele aqui, eu quero conversar com ele. E aqui ficam alguns objetivos da vida de Bartimeu para nós. Alguns atos que Bartimeu fez. Quando alguém se aproximou de Bartimeu e disse para ele: tenha calma, tenha fé. O mestre ouviu o teu clamor e ele está te chamando. A palavra profética para a tua vida nessa noite é: ele ouviu o teu clamor e ele está te chamando. E se ele está te chamando, é porque ele tem uma oportunidade para você, de ouro. Talvez seja a última. Segundo o que eu pude estudar, foi a última vez que Jesus colocou os pés em Jericó. Foi a última vez que ele passou lá. Então, irmão, isso significa que era a última oportunidade de Bartimeu. Era a última chance que ele tinha. Então não podia perder. Aqui na feira, no mercado, o pessoal que é camelô tem uma carteirinha, né? Pendura no pescoço do feirante. Lá em Jerusalém, as pessoas que pediam esmola na beira da rua, elas tinham uma capa. Essa capa servia como uma identificação. E a Bíblia diz que quando disseram para Bartimeu: Jesus está te chamando. Talvez você já tenha ouvido a voz do Senhor teu Deus, e a Bíblia diz para você: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o teu coração. E a Bíblia diz que Bartimeu, quando ouviu isso, a minha Bíblia não diz que ninguém pegou na mão dele. A minha Bíblia diz que de um salto ele ficou de pé. Você precisa ter força para se levantar. Você precisa ter força para dar um salto, para dar um passo à frente. Você precisa ter força para dizer não. Não para as drogas, não para a bebida, não para a prostituição, não para o pecado que leva você para o inferno. Você precisa ter forças. E ele de um salto ficou de pé. Ninguém tirou a capa dele. Ele mesmo jogou aquela capa. Aquela capa identificava ele como mendigo. Aquela capa identificava ele como morador de rua. E ele não queria mais ser morador de rua. Ele não queria mais parecer como mendigo. Por isso ele lançou fora aquela lembrança antiga. Tem uma cura de Jesus que o Senhor mandou que o homem levasse. Toma a tua cama e leva como exemplo. A cura de Bartimeu, ele jogou fora para que não se lembrasse mais. Sabe por que muitas vezes as coisas não acontecem em nossas vidas? Porque tiramos a capa que nos prende ao passado. E ao invés de jogarmos ela no fogo, de queimarmos ela, nós penduramos ela num cabide. Penduramos ela num cabide, pensando: se não der certo aqui, eu volto lá e pego a capa de novo. Bartimeu não quis saber negócio de cabide. Você dá um salto. Você tem que jogar a capa fora e se lançar sobre o Senhor Jesus Cristo. Jesus disse: o que tu queres que eu te faça, Bartimeu? E ele disse: eu quero só ver. Eu quero só enxergar, Senhor. Só então ver. A tua fé te salvou, a tua fé te curou. Numa cidade chamada Jericó, anunciaram que Jesus ia passar. Havia um homem humilhado, desprezado, solitário, pois não tinha
Davi, filho de Davi. Naquele instante, a multidão vendo clamar, diziam eles: ele não pode te ouvir, não podes alcançar o mestre, não adianta insistir, pois estar longe, ele não vai te ouvir. Mas ele não se importou com a multidão, pois a bênção iria ele receber. Então Jesus mandou chamar este homem que gritava, pois o clamor ao mestre chegou, dizendo assim: Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, atendendo a ele, disse: vai, filho, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Te salvou. Essa é a mensagem de Deus para o teu coração. Clame a Ele. Jesus está pronto para ouvir o teu clamor. Clame mais uma vez. Não pare de clamar. Eu estava ouvindo a história de um professor de capelania que fez um curso para nós. E ele contou uma história de uns cientistas políticos, uns jornalistas que foram na África, pastor Jonas. E a história de eles contaram que eles foram, chegaram lá, tinha um monte de uns índios africanos dançando para chover. E eles ficaram ali observando, gravaram tudo, demora, choveu. Disseram: vamos fazer também lá nos Estados Unidos. E eles voltaram para os Estados Unidos, dançaram, e a chuva não caiu, e eles pararam. E voltaram lá na África e disseram: rapaz, nós vimos vocês dançando, vocês dançaram e choveu. O que nós temos que fazer para chover? Ele disse: vocês dançam para chover? Ele disse: não, nós dançamos até chover. Então nós temos que clamar até o milagre acontecer. Aleluia, Deus. Que o filho de Davi tenha misericórdia da sua vida. Que o filho de Davi te abençoe e te dê um ano próspero, um ano abençoado. Eu quero ministrar uma bênção também sobre o ministério aqui semeando a palavra. Que Deus abençoe ricamente, poderosamente